Primeiro ano de vida tem-se visto também que há uma maior preocupação naquele primeiro ano, que é a introdução alimentar, e os pais procuram cada vez mais ajuda nesse ano. Depois, quando se vai para a alimentação próxima aos pais, aí já se começa a ver alguns erros. Os erros têm a ver mais com a literacia alimentar, porque nós muitas vezes quando vamos ao supermercado, olhamos para o alimento e o que é que nós vemos? Sem adição de açúcar, apto para crianças, o que é que fazemos? Ok, vamos levamos para casa, mas no fundo não vimos os ingredientes, que é aí o principal erro que às vezes cometem, é não ler a lista de ingredientes, ver o que é que tem, e muitas vezes tem açúcar escondido e gorduras. Depois também tem a ver com o facto da correria do dia-a-dia. Hoje em dia os pais querem as coisas a despachar, e é muito mais fácil fazer uma refeição para uma criança que nós sabemos que ela vai gostar, não é? Muito mais fácil fazer uma coisa que é mais fast food, porque sabemos que ela vai comer e vai gostar. E o que acontece? Temos cada vez mais crianças a não comer fruta e a não comer legumes, porque é claro, ela vai estar ali numa refeição e os pais vão estar a forçar e não têm paciência para esse momento. Por isso estes são os principais erros. Então, uma forma muito fácil é que quando termina em ose, geralmente é derivado de um açúcar. Maltose, frutose, no fundo são açúcares adicionados e que não está escrito açúcar, mas acaba por ser um açúcar adicionado. A maltodextrina também acaba por ser um açúcar simples. E muitas vezes isto está nas papas de bebés e em bolachas. A correria do dia-a-dia nas escolhas dos pais vai influenciar aqui nas escolhas que são os alimentos que vão oferecer àquela criança. Neste sentido, significa que querem fazer uma coisa mais rápida, recorrem ao fast food, recorrem a douradinhos, aos nuggets, ou, por exemplo, aquelas batatas fritas podem ser feitas no forno, também recorrem a isto. E acabam por não dar tanto às crianças fruta, legumes, o que acaba por não ajudar no rendimento tanto escolar como no sono, que pode prejudicar o sono. Aqui não entramos tanto na alimentação em si, mas sim no comportamento alimentar da criança. O que é que significa? Quando nós estamos aqui a dar um prémio para ela comer legumes, por comer sopa, estamos já a rotular alimentos como bons e como maus. E no fundo, ela vai sempre preferir aquele que não é tão bom, porque é mais açucarado, tem mais sabor. O que é que vai acontecer? Que ela vai se sentir obrigada a comer aqueles alimentos que não são tão bons para receber o prémio. Podemos fazer isto de outras formas. Em vez de recompensa ser um alimento, ser alguma atividade que a criança goste de fazer. Sim. Nós temos que ver o que é que ele come, quando come e qual é a qualidade desses alimentos. É claro que uma criança que passa um dia todo a comer bolachas ou iogurtes a torto e a direito nunca vai ser uma criança que tem um bom rendimento, tanto na escola como no exercício. Vai ser uma criança que está mais cansada. Nós temos é que garantir que ela coma boas refeições, pequeno almoço, lanche e jantar, e que estes estejam aqueles alimentos que estão mais incluídos na dieta mediterrânica. Incluir proteínas, hidratos de carbono e gorduras. Uma criança deve ter aqueles alimentos que estão incluídos nas proteínas, hidratos de carbono e gorduras. O que é que isto significa? Hidratos de carbono, nós devemos preferir aquelas fontes que são mais naturais, que é o pão, a massa e o arroz e fruta. Depois nós temos as proteínas, carne, peixe, que é bastante importante nesta fase para as crianças, principalmente o peixe gordo, porque é rico em gordura boa, ômega 3, que ajuda no desenvolvimento cerebral e no rendimento escolar. E depois nós temos as gorduras, que vêm através do azeite. Vitamina D e cálcio para o desenvolvimento ósseo. Ultimamente temos alguns alimentos que são fortificados em vitamina D ou com recurso à própria suplementação. Isto sempre com orientação médica.
Depois temos as tais gorduras boas, que é o ômega 3, através de alimentos como o salmão, as cavalas, que são bons alimentos que nós consumimos cá. E depois também temos as proteínas, tanto de carne, de peixe, também para o crescimento. A curto prazo vai trazer a tal alteração de paladar, que eles vão ter mais preferência por esses alimentos, porque são mais ricos a nível de paladar. O próprio ser humano prefere o sabor doce e por isso aí já vão ter essa preferência. Vai ser muito mais difícil dar uma fruta que não é tão doce como o chocolate. A longo prazo, consequências é que isto poderá trazer? Temos a parte da higiene oral, as cáries e também a obesidade infantil. Hoje em dia os pais querem ser perfeitos, no fundo, e geralmente o que eles conseguem controlar de certa forma é o que eles tentam fazer de melhor. Em relação a isso, o que é que isso pode trazer de malefícios? Uma criança que vai ver um alimento como proibido sem equilíbrio pode trazer as tais perturbações do comportamento alimentar, que não é assim uma coisa que ultimamente não é assim tão estranho e há cada vez mais. E falamos disto como compulsão alimentar, falamos de anorexias que tem-se visto muito em idade escolar e também a própria bulimia. O que é que nós devemos fazer? Devemos procurar um equilíbrio, ok, devemos ter uma alimentação saudável, mas obviamente todas as outras coisas que não são tão saudáveis devem incluir na alimentação, mas de forma esporádica, mas nunca devem ver isto como algo que é proibido. É sempre um equilíbrio. O que os estudos têm dito ultimamente é que nós temos que expor essa criança ao alimento entre 10 a 15 vezes. E só depois dessas 10 a 15 vezes é que ela pode dizer se gosta ou se não gosta. Nós podemos pegar nesse alimento e apresentá-lo de formas diferentes. Nós temos os brócolos, podemos apresentar brócolos cozidos, podemos fazer salteados, podemos fazer assados, podemos fazer bolinhas de frango com brócolos em que eles estão lá. E até podemos criar vários jogos, em que seja tipo criar um mapa, ir colocando um X nessas 15 vezes, em que ele vai dizendo dia 1, gostei, não gostei, até acabar as 15 vezes. E esta pode ser uma das estratégias. Também levá-los para a cozinha, para eles cozinharem a sopa. O que é que eles querem, como é que eles querem fazer a sopa? Até podemos questioná-los. O que é que queres deitar hoje na sopa? E eles ajudam aqui a fazer a sopa. É claro que a parte da seletividade alimentar é bastante complicada e requer bastante paciência e muita imaginação. Então, nós devemos pensar em coisas simples. Levar, por exemplo, um iogurte natural, iogurtes líquidos e iogurtes sólidos. Tentar variar o sabor para a criança, no fundo, não se fartar daquilo que está a comer. Podemos levar aqueles também queijinhos que são práticos para as refeições. Podemos levar sempre uma porção de fruta, que é preferível sempre a fruta fresca, mas também podemos, esporadicamente, escolher uma saqueta de fruta, daquelas que é 100% fruta. Podemos também levar algumas panquecas que podemos fazer em casa, panquecas de aveia. Podemos já fazer em grande quantidade, congelar e eles levarem para a escola. Ou seja, no fundo nós temos que optar por coisas simples, que sabemos que a criança come e que seja prático. É uma boa questão, porque no fundo as crianças imitam os pais. Os pais no fundo são aqueles que são os super-heróis delas e elas querem ser como os pais e querem fazer o que os pais fazem. Se os pais não comem legumes, não comem sopa, se não comem fruta, elas nunca vão comer ou ter a iniciativa de ir comer. Então no fundo o que é que nós fazemos? E muito também nas consultas de nutrição que eu aconselho, é que quando nós estamos aqui na alimentação da criança, às vezes também podemos fazer umas mudanças alimentares em casa em que nós próprios, como pais, começamos a consumir a sopa, os legumes e a fruta. Sentar à mesa, esquecer os telemóveis, esquecer as distrações, ter refeições em família. E isso, já por si só, vai tirar um grande peso da alimentação da criança e ela vai acabar por começar a consumir estes alimentos.
No fundo, também os próprios pais olharem para a alimentação deles e verem se a alimentação deles é aquilo que eles querem para as crianças. Se não o for, é que se calhar não estão na direção certa e aí nós devemos ir ao supermercado, porque é onde começam as nossas primeiras escolhas, e começar a selecionar os alimentos que não levamos para casa. Como é que fazemos isto? Também já podemos começar com uma lista de compras, começar a escolher os alimentos, fruta, legumes, para levar para casa, os iogurtes, tentar escolher mais os iogurtes naturais e depois adicionar fruta em casa, por exemplo. Depois também começar a cozinhar mais em casa, criar a emenda, porque assim nós vamos chegar a casa e já vamos saber o que é que vamos fazer e não temos tanto de recorrer a algo que seja rápido de preparar. Mas no fundo, o ser rápido de preparar também conseguimos ter refeições saudáveis e rápidas de preparar. Por exemplo, nós podemos cozinhar numa mesma panela arroz, legumes e adicionar uma proteína como frango. E aí temos uma refeição completa que dá aqui para, no fundo, uma família com crianças.